Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Fórmula 1. A gente teve a classificação para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, uma das classificações mais apertadas que eu vi em bastante tempo, né? Tipo, para uma pista permanente como Abu Dhabi, você não espera que seja tão próximo, mas acho que até por causa da mudança de característica do circuito, né? Que agora podemos assim parar para pensar, né? O primeiro e o segundo setor não é de tanta diferença assim para tantos os carros, né? Você tem algumas curvas de baixa que contam um pouco mais, a curva de alta em si, eu não acho que ela tenha tanta diferença em termos de desempenho, mas de qualquer maneira, a gente tem um terceiro setor que é onde decide mais as coisas e hoje é uma curva muito mais rápida, é um circuito que ficou um desafio muito grande e a gente teve surpresas, né? Um Bottas que lembrou os bons tempos de Mercedes e colocou a Sauber em nono. Para mim, esse é o carro da Sauber, que sabe que será pilotado pelo Bortoleto ano que vem, já ficando animado, né? Mas não deixa de ser impressionante a Sauber, o quanto que ela progrediu. E assim, a gente teve no Q1 o Durham ficando de fora, o Colapinto, o Hamilton, o Zou e o Albon. Eu acho que assim, a decepção maior pra mim é assim, o Hamilton ok, né? Tipo, pilotando a Mercedes em 18º, né? Não é grande coisa, né? Tipo, o que esse final de temporada do Hamilton pela Mercedes é melancólico, é difícil de descrever, né? A corrida dele em Las Vegas foi até uma exceção, mas até lá a classificação foi horrível, né? Mas, assim, poxa, não passar pro Q2 pelo menos, né? Larga lá de trás, ele vai ganhar uma posição porque o Leclerc larga na última posição, a gente vai falar do Leclerc também. Mas assim, o Durham eu esperava mais, porque é um piloto rápido, mas levou muito tempo do Gasly, 6 décimos, né? Foi a maior distância entre companheiros em todo o grid, né? E assim, a gente teve o Alonso quase saindo no Q1, né? E ele conseguiu salvar tudo no último setor, né? Fez uma melhora de volta impressionante. Aí ficaram de fora Albon, o Joe, o Hamilton, o Colapinto e o Durham. O Joe ficou sendo uma decepção porque o Bottas passou, mas também do Joe a gente não vai esperar lá mil maravilhas. No Q2, ficou fora o Magnussen, que obviamente fica feio quando se compara ao Hülkenberg, ele levou 8 décimos também do Hülkenberg, o Leclerc, o Stroll, o Lawson e o Tsunoda, né? E assim, Lawson e Tsunoda ficaram ali, quase eliminaram o Sérgio Pérez, né? O Pérez ele tava até com uma volta muito boa, mas eu acho que ele deve ter tido algum erro no terceiro setor, não que ele fosse voador ali, mas ele fez uma última parcial de 30.4, né? Ele mesmo já tinha feito 30.2, né? Então, ele acabou, não sei se por causa do trânsito, alguém abrindo volta, hoje foi um problema grande a questão de trânsito, mas fato é que assim, ele ficou muito ali no limite, teria sido eliminado se o Leclerc não tivesse extrapolado os limites de pista na curva 1, que eu sou contra esse negócio de limite de pista tão rígido, né? Eu colocaria a zebra como limite de pista também, eu acho insuportável isso, deixa o cara explorar a pista, isso normalmente deixa a corrida até melhor quando você tem mais pista para utilizar, né? Mas o Leclerc teve a volta deletada e com uns 10 posições de punição, ele vai largar em último. O que é péssimo, né? Tipo assim, você pode até ter o carro para se recuperar, inevitavelmente o Leclerc vai passar boa parte desse pessoal, mas assim, o vice-campeonato assim, só se o Norris quebrar. Se o Norris não quebrar, o Leclerc não será vice-campeão mundial, né? E assim, o Stroll ficou de fora também, levou mais de meio segundo do Alonso, mas também é surpresa zero. Eu conheço alguém que andou à frente do Alonso nesse fim de semana com o mesmo carro, hein? Assim, vocês sabem de que eu tô falando. De qualquer jeito, aí a gente teve passando Pérez, Bottas, Russell, Alonso, Piastri, Norris, Gasly, Hülkenberg, Verstappen, Sainz. Detalhe, todos eles separados por 4 décimos de segundo. Impressionante. A gente teve no Q3 a pole do Norris, né? Tipo, e a volta dele foi bem melhor que a do Piastri, 2 décimos, né? Inclusive, na batalha de classificação esse ano, se não me engano, tá 20-4 pro Norris em cima do Piastri, né? Então, assim, melhorou em relação à temporada passada? Melhorou, mas eu esperava mais, né? Tudo bem, temos que dar o mérito ao Norris. O Norris é um piloto rápido. Para mim, o problema do Norris nunca foi falta de velocidade. Ele sempre foi muito rápido, mas é a mente dele, né? Tipo assim, a falta de brio nas disputas, né? Isso para mim é o que pesa mais contra o Norris e o quanto que ele acaba sentindo a pressão. Mas baita volta dele, 22,5, um voltaço. Piastri em segundo, Sainz em terceiro. Sainz poderia ter pelo menos o segundo lugar se não errasse na última curva. Hülkenberg genial em quarto, né? Tipo, sempre foi rápido de classificação, o Nico Hülkenberg, mas a questão é que nessa classificação em si, vou te falar, né? Tipo, 22,8 à frente do Verstappen, com uma Haas andando desse jeito, 291 milésimos da liderança. E assim, quero ver como vai ser esse apoio da Toyota em termos de tecnologia. Não acho que eles vão desenvolver um motor para a Fórmula 1, mas a Toyota, pelo visto, está ajudando, tá? Acho que dando túnel de vento também para eles.
e talvez no momento a Toyota absolva a Haas e volte à Fórmula 1 desse jeito, mas de qualquer jeito, o Nico Hülkenberg fez uma volta fantástica. O Verstappen ficou com aquele 22,9 dele. E é curioso, né? Ele quase bateu na primeira tentativa dele. E assim, aquela volta foi a melhor dele. Na outra tentativa, ele até melhora o último setor, mas pior nos dois primeiros, né? A Red Bull, me parece assim, que eles no treino livre estavam tão lentos no primeiro e segundo setor, possivelmente muita asa, né, muito downforce, né, e aí eles eram mais rápidos no terceiro setor, que é o mais técnico. Acho que eles tiveram que abrir mão, porque senão eles iam andar basicamente com paraquedas aberto na reta. Então, eles fizeram esse ajuste, acho que deu certo, o quinto lugar não é ruim, mas é aquele negócio, né, para lutar pela vitória, o Verstappen vai ter que passar o Hülkenberg, né, vai ter que passar uns carros antes de pensar no Lando Norris, e a gente sabe que o ritmo de corrida da McLaren tem sido o melhor até agora do fim de semana, né. O Gasly larga na sexta posição, George Russell larga em sétimo na Mercedes, um carro muito fraco nesse fim de semana. O Alonso fez mágica em oitavo lugar, tem gente falando que ele é um aposentado em atividade, tá aí mostrando o valor dele, oitavo lugar com essa Aston Martin incrível. O Bottas, acho que um dos destaques da classificação também, né, a Sauber deve ter tido alguma atualização, né, nada explica um carro que estava tão atrás. Tipo assim, mesmo que o circuito seja mais curto, né, e os tempos de volta sejam mais próximos, né, ainda assim é fantástico, né, 6 décimos é uma distância bem pequena, e o Sérgio Pérez em décimo ali, pra mim, assim, o Pérez poderia ter ficado até com sétimo tempo, mas não fez um bom segundo setor, né, tipo, o primeiro e o terceiro setor dele foram os melhores dele, que eram setores ok, mas o segundo setor, se ele tivesse repetido o melhor que fez na segunda sessão, ele era o sétimo colocado, então assim, ele largava atrás do Gasly imediatamente, assim, atrás do Verstappen no alinhamento, né, mas ele acabou não fazendo um grande segundo setor, e com isso aí ele acabou fazendo 23,2. Assim, para ele, dentro do que está acontecendo recentemente, com o pé fora da equipe, entende? O cara ficou ali a menos um pouco mais de 3 décimos do Verstappen, nada de extremamente catastrófico, né? Tipo, se a gente para pensar, ele ficou 1 décimo a mais do Verstappen do que o Piastri ficou do Norris, né? A gente teve distâncias maiores, mas é aquele negócio, um quali apertado, essa distância que em outros tempos daria ele uma posição quase imediatamente atrás do Verstappen, ou mais próximo, nesse quali acabou sendo uma distância bem maior. Então, vamos ver agora, na corrida promete, tomara que haja mais desgaste de pneus, mais umas variáveis. Parece que assim, os pneus têm sido um pouquinho mais sensíveis, têm se desgastado um pouco mais. E quem sabe a gente não tem uma corrida de 2 paradas para dar uma emoção extra. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.